Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro dos médiums. Sim, pessoal, hoje continuaremos aqui firme e forte e hoje nós veremos sobre a suspensão da mediunidade. A mediunidade pode ser suspensa, ou seja, a mediunidade pode ser retirada de nós, humaninhos, dotados da mediunidade. Será? Vamos descobrir hoje. Então vamos para o nosso queridíssimo episódio. Vamos lá, pessoal, aqui... Perda e suspensão da mediunidade, item 220, pessoal. Então, ele começa falando o quê? A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões momentâneas, seja para manifestações físicas, seja para escrita. Então, sim, gente, já começa que sim, a mediunidade, ela pode ter intermitências ou suspensões. Tá? Para qualquer mediunidade, seja manifestação física, seja de escrita, e eu ainda digo mais porque eu já vivi isso e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje a manifestação de escutar espíritos, de ver espíritos, gente, com qualquer mediunidade, isso pode acontecer, tá bom? Hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. E nessa parte, gente, ele vai fazer o quê, ó? Aqui estão algumas respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse assunto. Então, vai ser um quiz, né, de perguntas e respostas que ele fez para os espíritos em relação a essa suspensão da mediunidade, né? E a primeira pergunta é o seguinte: os médiums podem perder sua faculdade, ou seja, podem perder sua mediunidade, seja ela qual for? E a resposta do espírito foi muito clara. Isso acontece frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, ou seja, qualquer mediunidade pode sim entrar em suspensão, tá? Mas quase sempre é uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, normalmente é uma interrupção momentânea, isso passa, e normalmente ela cessa pela causa que a produziu, ou seja, o que causou essa interrupção, quando resolve, volta ao normal. E aí, na segunda pergunta, ele fala o seguinte: a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Então, para que essa mediunidade ela seja esgotada, para que a pessoa não tenha mais mediunidade, é por causa do esgotamento fluido? E ele fala aqui, ó: qualquer faculdade de que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. E aí entra uma coisa que eu sempre oro, pessoal, e é uma coisa que eu vou recomendar para vocês. Em todos os trabalhos mediúnicos que vocês forem fazer, seja qual mediunidade for a sua, lembre-se que você é um instrumento. Você não é a causa da tua mediunidade, tá bom? A causa da tua mediunidade é o espírito. Você tem sim uma mediunidade, mas sem um espírito, meu bem, você não é nada. E eu sempre oro e falo isso. Ai, Vicky, mas que cruel, você não é nada. Mas é verdade, gente. Nós somos intermediários, nós somos mediadores. Nós apenas, pessoal, fazemos a mediação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos encarnados, né, dos encarnados. Só! Sem espírito não tem como ter mediunidade. Como que eu vou fazer a mediação se o espírito não quer se comunicar comigo? Já pararam para pensar nisso? Então, todas as vezes que vocês forem fazer conexão com os espíritos, seja pela escrita, seja falando, seja vendo, seja canalizando, orem e falem: eu sou um instrumento, que o espírito que esteja aqui comigo agora me veja como um instrumento para fazer essa mediação maravilhosa e que eu passe a mensagem necessária, tá? Porque nós somos instrumentos, sempre tenham isso em mente. Tá? Não fiquem se achando, tem muita médium que se acha, né? Eu tinha uma bolachinha do pacote, não, meu querido. Se não for o espírito que tá aí, você não vai ter mediunidade, entendeu? E aí, ele fala aqui, ó: quando o médium nada mais obtém, não é a faculdade que lhe faz falta, são os espíritos que não querem ou não podem se servir dele, tá? E aí, na pergunta número 3, que causa pode provocar no médium o abandono dos espíritos? Então, o que o médium tem que fazer para os espíritos abandonar ele, ou seja, para ele não ter mais mediunidade? E aí ele fala aqui, ó: o uso que faz da sua faculdade é a causa mais poderosa para os espíritos. Então, qual é o uso que você faz da tua mediunidade? Você faz a sua mediunidade para o bem? Você usa a tua mediunidade para fazer o bem? Para melhorar a vida das pessoas e para, né, fazer a reforma íntima, para se cuidar?
E aí ele fala aqui, ó, podemos abandoná-los quando delas se servem para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusam a transmitir nossa palavra ou colaborar para a produção de fenômenos para os encarnados que o chamam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Então, aqueles médiums que só querem coisas fúteis, né? Quer ficar fazendo joguinho de adivinhação com os espíritos, que os espíritos respondam tudo o que ele quer, ou que ele fique tendo desejos ambiciosos, né? Para uso da mediunidade, ou até se recusarem a dar mensagens dos espíritos para as pessoas que os espíritos pedem, ou querer ficar convencendo pessoas que ele é médium, que ele tem mediunidade, que tem algum espírito com ele. Essas coisas, todas essas coisas, podem sim fazer com que o espírito se retire, que o espírito não queira mais, tá? E essa parte aqui é muito linda, tá, pessoal? Este dom, a mediunidade, esse dom de Deus não é dado ao médium para seu próprio prazer. Não é dada a mediunidade para o seu próprio prazer. E ainda menos para servir sua ambição, mas em vista de seu aperfeiçoamento, é para fazer conhecer a verdade aos homens. Então, olha só que lindo, gente. A mediunidade é apenas para você se aperfeiçoar, para você se melhorar e melhorar a vida das pessoas, fazendo caridade, auxiliando a pessoa, para fazer conhecer a verdade aos homens, a verdade do mundo dos espíritos, a missão dos espíritas de mostrar o mundo espiritual para as pessoas, né? O conhecimento espiritual. Às vezes a pessoa não vai acreditar no mundo espiritual, mas às vezes um espírito precisa dar um conselho e aí você vai lá e dá esse conselho. Então é isso que o espírito quer dizer. E aí, pra gente finalizar hoje, porque no próximo episódio a gente vai ter mais perguntas e respostas, eu, pessoal, vivi isso. Mas não foi por conta de mau uso que eu estava fazendo. Graças a Deus, né? Foi, na verdade, um karma. E também eu acredito que eles fizeram isso justamente para hoje em dia eu ter esse testemunho para contar para vocês, porque, né, para eu aprender mesmo. Teve uma época da minha vida que eu estava passando por um karma. E aí, nesse processo desse karma que eu estava passando, isso já faz anos, pessoal, desde que eu comecei a desenvolver a mediunidade, foi bem no começo, que os espíritos não falavam mais comigo, eu conversava, ninguém me respondia, ninguém, gente, ninguém me respondia. E eu perdi, vamos se dizer assim, a minha capacidade de interpretar cartas. Sim, porque caso você não saiba, eu sou cartomante, eu faço tiragens, inclusive se você quiser uma tiragem, vai lá no meu Instagram, me chama, a gente conversa. Mas, gente, o que acontece? A tiragem, ela é 100% espiritual. Tudo que eu falo numa tiragem de cartas é espiritual, é o espírito que tá falando, entende? Eu só passo a mensagem. Tudo bem, cada carta tem sim um significado, mas foi nessa época desse karma que eu estava vivendo, eu percebi que mesmo eu com conhecimento das cartas, ou seja, eu olhava para uma carta X, eu sabia o significado da carta. Por não ter nenhum espírito ali para me auxiliar, eu não conseguia interpretar. E aí nessa época eu fiquei sem trabalhar, porque eu já trabalhava como cartomante, né? E eu não conseguia fazer as minhas tiragens, que antes era a coisa mais simples do mundo. Eu sempre ia lá, orava, fazia tudo bonitinho. Não consegui fazer. Isso ficou, gente, acho que por um mês, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro exatamente. E isso é muito interessante. E hoje, estudando o livro dos médiuns, a gente pode ver como, de fato, precisa do espírito. Quando eu converso com o espírito não me responde, como que eu vou ter resposta? Foi o que aconteceu comigo. E a mesma coisa das cartas. Então, sim, gente. Lembre-se, nós somos mediadores, não somos a última bolachinha do pacote e também não devemos nos achar superior por causa disso, beleza? Semana que vem continuamos. Um beijo, tchau!